Olá pessoal, considera o processo de planejamento estratégico complexo, como essa figura aqui em volta? Eu sou o Adriano e quero te convidar para me acompanhar nesse vídeo para comentar um pouco sobre esse assunto. Antes de iniciar, é importante comentar um pouco sobre as vantagens de realizar o planejamento estratégico. Um primeiro ponto e bem relevante é o fato de enxergar oportunidades, porque no dia a dia da empresa a gente fica no operacional, então com um processo de planejamento estratégico, através das análises que são feitas, não é? É possível identificar novos caminhos, novas possibilidades e de uma forma conjunta e através da metodologia. Também é importante destacar a questão da promoção da mudança. O mundo está mudando, o mercado está mudando e para que planejar? Justamente para estar preparado para quando as mudanças vêm, se saiba pelo menos que caminho alternativo que se pode seguir e de uma maneira sustentável, de uma maneira estudada, de uma maneira realmente planejada. E outro ponto também é a questão da mobilização de recursos para um objetivo comum, ou seja, os recursos normalmente são escassos. Então é importante que todos estejam mobilizados para que se possa trabalhar no mesmo caminho, com o mesmo objetivo que a empresa está buscando. E qual a forma de desenvolver o planejamento estratégico? Existem vários métodos, mas essa que eu estou mostrando aqui eu tenho visto que é bastante adequada e no primeiro momento parece complexo, como aquela figura da primeira tela, mas vamos passo a passo aqui para a gente entender e verificar que é bem mais tranquilo. Então vamos aqui, nós temos 4 fases principais, que tem a ver com as diretrizes, a análise do ambiente, a formulação e, no final, a implantação do planejamento. Aqui na fase inicial, nós temos a definição de negócio, missão, visão e valores, que são as diretrizes estratégicas básicas da empresa. Muito importante que não deve ser simplesmente algo que deve ser colocado só no site ou nos murais da empresa, mas tem que ser a base de todo o desenvolvimento estratégico para que a gente tenha um resultado mais efetivo. Na parte de análise, nós temos a análise do ambiente, o externo, a empresa, e também da organização. Na parte do ambiente externo, nós analisamos o macroambiente, que são as questões políticas, econômicas, sociais e por aí vai, e que é um ambiente um pouco mais distante da empresa, mas que também impacta nos negócios. Temos o ambiente setorial, que é um pouco mais próximo, onde verificamos questões como concorrência, como os fatores principais para que a empresa tenha sucesso naquele mercado. E aí passamos para a análise da organização, análise interna, onde desenvolvemos basicamente a questão das competências, né? Discutimos esse conceito, e os recursos que constituem essas competências. Isso tudo converge para a matriz SWOT, ou matriz fofa, como também é conhecida, para que a gente possa ter todo um conjunto de informações para passar para a próxima fase, que é de formulação, onde nós definimos os objetivos estratégicos e as estratégias, que é como se vai atingir os objetivos, e aqui a gente usa o BSC, o Balanced Scorecard. E no final temos aqui a fase de implantação, que temos a implementação propriamente dita, que é a definição dos planos de ação, e o acompanhamento desses planos com o que a gente chama aqui de aprendizagem. Ou seja, a gente vai verificando ao longo do tempo, isso já na aplicação do planejamento estratégico da empresa, né, quais os resultados que estão sendo atingidos, e se for o caso, fazer aqui algum ciclo e voltar em alguns desses pontos aqui para fazer as melhorias ou as correções de rumo. Bom, tem toda a parte de conceito, mas precisamos que isso também seja prático, seja fácil de fazer, né? Então nós temos aí o apoio de alguns materiais como planilhas, onde a gente lança as informações e as pontuações no nosso processo de desenvolvimento do planejamento estratégico. Temos também alguns materiais que a gente procura compartilhar. Aqui a gente tem um exemplo de um mapa estratégico que também desenvolvemos nas atividades. E se diz que fica muito mais fácil para o ser humano analisar gráficos ao invés de simplesmente números, né? Então a gente também tem nesse nosso material alguns gráficos que a gente pode analisar e verificar os resultados do que a gente está desenvolvendo no planejamento. E claro, né, não existe uma solução mágica, mas o que a gente propõe aqui é um método que pode contribuir com o desenvolvimento dos caminhos da empresa. Então a gente fica à disposição, caso tenha algumas considerações ou tiver algumas dúvidas, entre em contato, pode ser direto com a gente ou
com as instituições parceiras. Muito obrigado pela atenção, aguardamos seu contato e até a próxima!